Cuidado, nunca faça excessivo. Na aceitação da ofensa, agressão ou moléstia, que não melhora aos músicos. Às vezes, quem prefere carrega um peito em chagas. Evite queixas, nada, são reações comuns. O perdão, entretanto, é a grande novidade, porque o perdão é amor e ligação por Deus. Emmanuel. Vamos buscar a sintonia com Deus e com Jesus, mentalizando em nossos corações e mentes a figura do Cristo, pedindo ao divino amigo e irmão que esteja conosco neste momento. Rogando aos espíritos amigos que assistem a esta casa, que coordenam do mais alto estas atividades, que estejam também nos sugestionando para o bem e para a busca do Evangelho. Que esta prece, Senhor, ela acalente corações, ela possa iluminar consciências, ela possa chegar àqueles que ainda têm sede de justiça, aqueles que ainda buscam essa sintonia mais alta. Que o Teu Evangelho, Jesus, toque a todos, independentemente da doutrina religiosa, aqueles que se debatem em trevas, em obsessões, em dores, aqueles que têm a fome do pão material e espiritual. Que a nossa reencarnação possa, a partir de agora, ser renovada pelos conceitos do Espiritismo e também pelo próprio Evangelho, que é explicado à luz da razão no próprio Espiritismo. Nesse momento, Senhor, nós também de pensamento elevado, nós rogamos as Tuas bênçãos sobre esta pátria, que hoje teve um dia, capítulo de vivência da democracia, que nós possamos, talvez não de momento, despertar novos homens públicos e novos líderes para assumir os comandos dessa nação. Que nós possamos também orar nesse momento pelas vítimas do acidente na Serra Dona Francisca, os nossos irmãos da Umbanda, que lá desencarnaram coletivamente, que os espíritos nobres, a própria Umbanda, a doutrina espírita e todos os prepostos de Jesus atuem firmemente no resgate desses irmãos e que as suas famílias sejam também consoladas. Que assim seja. Hoje nós temos pela primeira vez na casa um irmão nosso que nós tivemos a oportunidade até de conhecer inicialmente, virtualmente, via internet, por conta da amizade que ele já tem de longa data com o Carlos Bacelli, e que tem uma história de família já com a casa espírita mais antiga de Santa Catarina, que é o Caridade de Jesus, ali de São Francisco do Sul. A casa fundada em 1895, né, seu Léo? 1895. Vai completar 120 anos agora de setembro. 120 anos em setembro, né? Em julho. Então, é significativo ter eu também aqui, como nosso convidado essa noite, porque dentro dessa proposta da Rose, do seu Nene, da gente diversificar e ampliar o quadro de palestrantes, a gente vem buscando esse tempo e graças a Deus, a espiritualidade está conseguindo renovar o nosso leque de palestrantes. Então, o seu Alberto Sami está aqui conosco hoje para dar a sua mensagem. Obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria, um prazer imenso poder participar dessa conversa, na verdade, em torno do Evangelho de Jesus. Sempre é uma alegria. Meu nome é Alberto, eu nasci em Joinville e muito jovem fui embora para São Paulo. A minha profissão, ainda hoje, eu sou piloto de aeronaves, ainda viajo, mas já estou parando. Já estou encerrando, vamos dizer assim, a minha participação. E sou meio que um espírita fracionado, porque eu nasci em Joinville, fui embora para São Paulo, Hoje eu estou trabalhando
na casa em São Francisco do Sul, Caridade de Jesus, mas trabalhei muitos anos também num centro em São Paulo, onde nós conhecemos diversos amigos, inclusive o nosso Carlos Bacelli. Na época em que eu voava mais, essa profissão de piloto, ela é um pouco solitária, porque quando você está lá na cabine, durante o tempo da viagem, que muitas vezes demora muitas horas, a gente fica ali, restrito num espaço que é um espaço pequeno, não é? Vários instrumentos à nossa volta. Eu voava um jato. E avião a jato voa alto, né? 13, 14 mil metros. Então, durante a noite, principalmente, quando a noite chegava, para nós lá em cima, o tempo começa a correr diferente, porque você tem, pela altitude da aeronave, você tem a condição de ver muitas vezes a lua nascendo e o sol se pondo ao mesmo tempo. Quando você começa a ver determinados sinais da natureza, determinados eventos da natureza, você também começa a se questionar naquele momento. Independente da religião, independente do seu pensamento, existe um espiritualismo naquele ar. Existe algo de diferente, de majestoso, aonde você sente uma presença, aonde você sente um equilíbrio, que você imagina que por trás desse equilíbrio, dessa beleza toda, tem um Deus, tem algo muito maior do que nós podemos imaginar. Então, chega a noite, e à noite, você tem a possibilidade de enxergar num camarote especial aqueles milhões de estrelas numa situação diferente de que quando a gente observa aqui na Terra. Já é bonito olhando daqui, mas quando você está lá em cima, e então a gente torna a luz da cabine bem suave, e você se achega mais perto do vidro e olha para fora e vê aquela majestade sobre você, você tem uma sensação de que o seu caminho é longo, de que essa caminhada para Jesus é uma caminhada em que nós precisamos entender esse nosso posicionamento aqui na Terra. Desde os tempos do advento do cristianismo, o homem busca caminhar para o encontro definitivo com Jesus. Mas o que significa este caminho? E como podemos não errar nessa missão? Principalmente nos dias de hoje, onde as aflições do mundo são um peso a mais nos nossos dias, nos dificultando o entendimento e fazendo incrédulos os que têm a fé vacilante. Por quê? Porque os dias que estão nos rodeando hoje, esses dias que se sucedem, são diferentes dos dias de outrora. Por que diferentes dos dias de outrora? O que é que hoje nós temos que antes, 20, 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos?
nós temos um planeta em regeneração. E essa regeneração, ela se acelera. Porque existe a necessidade de que nós compreendamos a nossa destinação espiritual. Existe a necessidade definitiva da implantação do Espiritismo nas nossas vidas. Nós que escolhemos ser espíritas, precisamos entender definitivamente esse comprometimento. Não podemos assistir o mundo passar, os problemas acontecerem, sem que nós possamos também trabalhar beneficamente para que as coisas se sucedam melhor na vida da nossa família, na nossa própria e dos nossos irmãos que nos rodeiam dentro da casa espírita. Não é verdade? Nenhum de nós que estamos comprometidos com a causa universal de Jesus deve desanimar ou ter a fé abalada, imaginando que estamos sozinhos e sem a ajuda da providência divina. O que muitas vezes nós escutamos, mesmo os que têm fé, não é? É que em algum momento você se pergunta se está tudo sob controle. Se a vida que nós estamos levando está tudo certo. Se o mundo caminhando com todos esses problemas como nós estamos vendo todos os dias, se é assim mesmo que tem que acontecer? Será que tem algum equilíbrio diferente nessa força aí que poderia ter sido diferente? Ou será que Jesus está aí? Será que está no leme mesmo? Algumas pessoas, mesmo alguns espíritas, não é? Que frequentam a nossa doutrina, muitas vezes têm essa dúvida em algum momento, porque perguntas como, por exemplo, o que será que está acontecendo que tem tanto problema por aí? O que será que está acontecendo que tem tanta violência por aí? Será que era para acontecer dessa maneira? Será que os espíritos programaram isso? Algumas vezes, se você tiver a sua fé vacilante, você tem a oportunidade em determinados momentos de colocar a cabeça no travesseiro e ter esse pensamento. Busquemos na doutrina do Cristo as consolações para a nossa vida, nossas aflições, emoções duvidosas e passageiras, nossas inverdades de cada dia. Porque quando está tudo bem, é muito fácil ser espírita, é muito fácil você acreditar, é muito fácil você até dar conselhos. Mas quando essas dificuldades começam a chegar perto de nós abrimos o Evangelho imediatamente para buscar a consolação, para buscar a informação. Nós procuramos aumentar a nossa fé, porque fé é algo que você tem dentro de você, não se compra. Nós não podemos chegar no centro espírita e dizer assim, é o seguinte, hoje eu vim aqui porque eu estou precisando de fé, não é? Então vocês precisam, por favor, me ajudar. Eu preciso tomar um passe, uma água fluidificada e sair daqui com fé. Não é assim. A fé é um estado de espírito, onde a vontade nos faz acreditar que aquilo em que nós cremos é a realidade.
provém do Cristo. Isso faz aumentar a nossa fé, de que nós não estamos sós. A vida é um benefício que Deus nos concede na riqueza de sua imensa compaixão e amor por nós. Que ainda crianças a passos lentos e emocionais, olhamos para o céu, mas não acreditamos na morada que Jesus nos prometeu. Muitas vezes isso acontece, nós olhamos para o céu e a passos lentos nós ainda caminhamos devagar, porque a nossa espiritualidade está aflorando ainda, não é verdade? Nós ainda estamos numa situação de evolução em que muitas vezes nós duvidamos um pouco de tudo aquilo que está à nossa volta. Somos candidatos a discípulo do Cristo, sérios candidatos que com a vontade de acertar muitas vezes erramos. Muitas vezes nós temos essa vontade de acertar em casa, acertar junto da nossa família, na verdade, de tratar todos aqueles que nós amamos com carinho, mas em determinados momentos nós erramos. Quando nós procuramos o centro espírita, quando nós escutamos muitas vezes essas conversas em torno do Evangelho, quando nós chegamos a uma conclusão de que tudo aquilo que nós aprendemos nós precisamos aplicar, que é isso que o Evangelho nos diz, nós ficamos imbuídos, né? Aquela força dentro de nós nos coloca para frente. Então, de repente, aquele bem todo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós temos, acontece algum problema. E como é que nós nos defendemos quando acontecem os problemas? Nós nos defendemos com o mal. Nós estamos cheios do bem, mas muitas vezes, ao nos defender, nós procuramos o lado errado. Nós não damos a outra face, nós naquele momento não temos o bom senso de parar e dizer assim, isso eu não vou resolver hoje, eu vou resolver amanhã. E aí amanhã você dorme, pede ajuda do seu protetor e as coisas mudam. Então, no momento em que você vai se defender, você busca o seu lado primitivo. Então, nós não temos esse lado primitivo. Então, para o bem, nós nos defendemos com o mal. Na vontade de acertar, muitas vezes nós podemos errar. E erramos porque não priorizamos a reforma moral e íntima, que é parte do combustível para nos elevarmos à condição de discípulos do Mestre Nazareno. Essa situação de nós procurarmos dentro da nossa doutrina espírita a reforma íntima e moral, nós vamos buscar na espiritualidade, quando nos mudarmos daqui para o outro plano, nós vamos buscar uma solução ainda para essa reforma íntima e moral. E o que nós vamos encontrar lá é exatamente o livro, o Evangelho e as lições do Evangelho que vão novamente dentro da nossa condição de espíritos trazer para nós as lições do Cristo, em que a parte da moralidade vai fazer a diferença, vai aparar, vai iluminar o nosso espírito para aquilo que nós necessitamos até chegarmos um dia à condição a que nos propomos de buscar definitivamente a companhia de Deus. No vigiar e orar, ainda olhamos para os lados, olhamos para os companheiros de jornada, com um olhar carregado de sentimentos, de mágoas, de falta de caridade, e muitas vezes pelos mais fracos e necessitados. Nós ainda temos aquelas mágoas, não é? Nós ainda temos aquelas situações em que nós
nos melindramos. Faz parte de nós. Faz parte da nossa evolução ainda nos melindrarmos com algumas coisas. Então essas situações, elas precisam ser lapidadas definitivamente nesses dias em que nós estamos vivendo e necessitamos aumentar a nossa fé através do Evangelho. Bacelli, que trabalhou 25 anos diretamente com o Chico Xavier, ele dizia que muitas vezes eles chegavam na casa dele e perguntavam: e aí, Chico, o que é que tem de novo para hoje? De novo? De novo tem o Evangelho. De novo nós temos o Evangelho. O Evangelho, ele vai ser sempre novo. Por um motivo muito simples. Eu já pensei, essa frase que eu estou dizendo para vocês, é uma frase que eu escutei muitas vezes, em muitas palestras, e eu comecei a refletir sobre ela. Porque é que o Evangelho sempre vai ser novo para mim. Porque se você decorar o Evangelho hoje, daqui a 10 anos, a sua condição de evolução vai trabalhar. Então, daqui a 10 anos, tudo aquilo que você leu, se você ler novamente, você vai entender de uma maneira diferente. Cada vez que você pegar o Evangelho e ler, você vai dizer: mas como é que eu não consegui prestar atenção aqui nesse assunto que era tão fácil? Por quê? Porque nós estamos evoluindo, e à medida que nós vamos evoluindo, o Evangelho vai ficando cada vez mais claro, e ficando mais claro, ele vai se incorporando no nosso dia a dia. Vocês também devem ter escutado, como eu escuto, o que eu estou conversando com vocês, isso é de mim também. Eu faço a mesma coisa. Porque eu não falo de mim. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando de algo que não é meu. Eu sou apenas um alto-falante. Eu apenas transmito, nesse momento, aquilo que eu tento aprender, como vocês, e que eu estudo e me esforço para aprender. Porque toda a causa de Jesus vem de Jesus. Mas Jesus disse muitas vezes, quando ele estava encarnado, que ele não falava por ele, que ele falava pelo Pai, que ele tinha um mandamento de Deus para dizer o que ele dizia. Isso está no Evangelho de João. Eu não falo por mim, eu falo por aquele que me enviou. No meu caso específico, o que eu transmito é como se fosse um alto-falante. Porque o que eu estou dizendo aqui é o que eu tento aprender e é o que nós procuramos aprender juntos. Então, quando eu leio o Evangelho, novamente, algumas partes do Evangelho, eu sinto isso que eu estou dizendo para vocês. Eu sinto essa compreensão que me vem naquele momento e que eu não via antes. Quando eu era criança pequena, de calça curta, lá em Joinville, a minha mãe me via às vezes ali por perto, assim, eu fazendo nada, né? E ela dizia assim: Beto, vai ler o Reformador. E o Reformador naquela época já existia, né? O Reformador desde 1800 e para lá. 130 anos. Tinha 130 anos. E eu gostava de ler o Reformador. Gostava. Eu era pequeno e gostava de ler o Reformador. Revista Mandrake, Pato Dono, eu gostava também. Mas quando ela dizia assim: Beto, vai ler o Reformador, eu ia. Então eu lia aqueles eventos que estavam ali, aqueles ensinamentos, não é? E que hoje
graças à tecnologia, né, online, eu posso voltar lá naquela época, porque eu tenho o evangelho daquela época, do ano que eu lia no meu computador. Mas quando eu leio hoje, eu penso assim, mas olha só, naquela época eles já estavam falando isso. Quer dizer o seguinte, que se eu tivesse 25 anos de idade e tivesse parado nos 25, que bom, né? Mas se eu tivesse parado nos 25 anos, tivesse ido lá com 25 anos e o tempo não passasse, e quando eu chegasse hoje e fosse ler aquilo, o que ia acontecer? E o entender de uma maneira diferente. E assim é a evolução. O nosso espírito, ele está despertando agora. Então, algumas situações, não só evangélicas, mas algumas situações espirituais, que muitas vezes se tornam um pouco difíceis de compreender, é algo que nós vamos ter que caminhar para essa situação. Nós vamos ter que entender isso. Nós vamos ter que saber como é que é, não só a parte evangélica, porque o que nós estamos conversando aqui, o que comumente se conversa dentro de um centro espírita, é a parte moral do evangelho, não é verdade? O sermão da montanha. Mas nós fomos, como disse Jesus, criados para ser deuses. E nós vamos ter que aprender outras situações. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o espírito é um privilegiado. Sempre foi, desde que ele aceitou a doutrina. Porque ele aceitou uma doutrina que não é só uma doutrina de consolação. É uma doutrina que vai preparar o cérebro espiritual dele para ele entender a criação. Nós precisamos aparar as nossas arestas morais para galgarmos no mais além as nossas possibilidades de entendimento espiritual de outros níveis, de entendimento espiritual da compreensão da criação e manutenção do universo. Deus quer assim. E se Deus quer assim, nós vamos ter que caminhar assim. Alguém já parou em algum momento? Alguém nós, né? Estamos conversando aqui. Mas vamos dizer que ultimamente, num momento de reflexão, e perguntou-se assim: Senhor, o que queres que eu faça? Porque nós somos espíritas e estamos indo, né? E caminhando, né? Mas a gente precisa perguntar para Deus, nas nossas orações, se nós estamos indo para o caminho correto. E Jesus, que nos trouxe todas essas informações da Boa Nova, que nós estamos aqui conversando nesse momento, nos ajudando mutuamente, não é? Para entendermos melhor, nós precisamos também perguntar para Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Precisamos escutar o nosso íntimo para saber o que Jesus espera de nós. E como nós podemos atender a esse chamado amoroso de Jesus? Onde podemos melhorar para deixar o nosso peso vibratório mais leve? Porque muitas vezes nós vamos vivendo e vamos pedindo, né? Jesus, eu preciso de saúde. Jesus, eu preciso de resignação. Jesus, eu preciso de paciência.
Mas a gente precisa aprender a reflexionar o dia a dia, a dizer assim: será que eu estou fazendo o que Jesus está querendo de mim? Eu estou só pedindo aqui, eu estou só vivendo. Mas será que... E se ele pedisse para mim alguma coisa, o que será que ele pediria? Não é? Alberto, você precisa ir mais no centro. Alberto, você precisa viajar mais para divulgar a doutrina. Então são reflexões que nós precisamos caminhar para elas. Nós não temos esse costume de reflexionar, né? De sentar numa pedra dessa praia maravilhosa, num banquinho ali, não é? Nesse lugar fantástico que é Barra Velha, ou subir lá no Morro do Cristo, e ficar olhando e pensando em nós, pensando nas nossas condições, na nossa condição de espírito, de ter sido criado por Deus. Nós não existíamos. Em algum momento da criação de Deus, nós não existimos. Nós não existimos. E no outro momento, você foi criado. Simples e ignorante, mas com uma centelha divina a lhe indicar o caminho de volta para Deus. Você quer uma coisa mais maravilhosa do que essa? A possibilidade de ser feliz definitivamente pelas suas próprias pernas. É isso que Jesus também quer de nós, que nós possamos caminhar com as nossas próprias pernas. Por que deixar o nosso peso vibratório mais leve? Porque quando nós estamos encarnados, todos nós sabemos que nós em outras existências nos situamos num caminho em que não era provavelmente um caminho correto. Tivemos eventos na nossa vida anteriormente que fez com que agora nessa encarnação nós viéssemos para trabalhar e resgatar situações em que nos complicamos. Com isso, o nosso espírito, ele tem um peso vibratório diferenciado. Esse peso vibratório diferenciado, poderíamos simplificar dizendo que nós não estamos leves, não é? Tem dias que nós nos sentimos incomodados, nós não sabemos por quê. Tem dias que nós nos sentimos tristes e também nós não sabemos por quê. Não entendemos bem. Tem dias que nós procuramos, intencionamos. Meu Deus, hoje eu vou arrumar mala e vou embora. Vou sair aí sem destino por aí, nesse mundo de meu Deus aí. Vou morar naquela ilha que está ali na frente, depois eu volto. Vou passar um dia lá. Essa fuga momentânea... Com o avião fica mais fácil. Com o avião fica mais fácil. Mas essa fuga momentânea, às vezes nós queremos nos colocar, é justamente para nos livrarmos desse peso vibratório que nos incomoda e que está conosco. Então, esse trabalho da nossa reforma íntima, de nós lermos o Evangelho, de nós perguntarmos para Jesus: o que queres que eu faça? É importante, muito importante. E também podemos perguntar para ele: Senhor, onde queres que eu esteja? Onde tu queres que eu esteja? Porque eu, no meu caso específico, fui um cigano dos tempos modernos, né? Eu usava o avião como um cavalo, os hotéis como tendas, e não parava. Eu lembro de um dia, era um domingo, eu estava lá em Nova York, eu saí para caminhar, e de repente eu vejo eu fui um frequentador assíduo aí de igrejas por esses países todos onde é que eu ia, né? Porque não tinha centro espírita, eu entrava na igreja. Não importa, né? Você vai lá, senta, a alegria é a mesma e a gente vai orar para Deus. Então eu vi um som, me vinha uma música maravilhosa e eu percebi que aquilo ali, nessa rua, que estava fechada para os carros,
era uma igreja. E aquilo me chamou a atenção. E eu entrei. Entrei e tinha um coral que me pareceu naquele momento que estava ensaiando. E eu sentei para escutar aquele coral maravilhoso, vozes eram crianças, e também tinham jovens, e tinha um órgão, e eles tocavam aquele órgão, aquelas crianças cantavam, e eu fechei os olhos e fui embora. Comecei a orar ali e me fui. E o tempo passa rápido, né? Quando a gente está elevado no nosso coração, quando a situação é boa, não é verdade? O tempo passa rápido. E aí, num determinado momento, aquilo parou. Parou e eu abri os olhos e percebi que a igreja já estava praticamente cheia. Mas naquele momento eu não sabia se aquilo era um casamento ou o que era, porque as pessoas estavam com roupas como se fosse um casamento. As mulheres de chapéu, roupas diferenciadas para ir na igreja. E eu olhei para mim, que estava vestido para passear, falei, Jesus amado, vou passar vergonha aqui. E levantei de fininho, né? E fui embora. Mas depois eu lembrei de que existia no tempo de Jesus um judeu, e esse judeu era muito rico. Muito rico. Mas ele ouviu falar de Jesus e ele queria conhecer Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Mas cada vez que ele se aproximava de onde estava Jesus e aonde estavam os acompanhantes, as pessoas que iam lá para ver Jesus, né? E conversar com ele, ele se sentia envergonhado. Ele se sentia envergonhado porque ele, por mais simples que ele estivesse, a roupa dele, por mais simples que fosse, ainda era muito além daquilo que as pessoas estavam usando ali. Ele ficava envergonhado de aproximar-se e falar com Jesus daquele jeito. Porque ele tinha muito dinheiro e ele queria fazer uma pergunta para Jesus. Mas lá um belo dia ele resolveu essa situação e foi conversar com Jesus. E perguntou para ele o que ele precisava fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus deu uma resposta muito simples e direta para ele: larga tudo e vem comigo, abandona tudo que você tem e venha para comigo. E ele falou: não, Jesus, mas eu tenho ainda muitas coisas que eu não posso me desfazer, não posso largar essas coisas. E Jesus falou: bom, quem não deixa tudo não vai conseguir entrar comigo no reino dos céus. Eu pergunto, a simplicidade do Cristo, ela tem que estar conosco todos os dias. Não há necessidade de você, na materialidade que nos cerca, procurarmos além das nossas posses, porque nós vamos sofrer com isso. Não há necessidade de nós mostrarmos para outras pessoas que nós temos posses, porque essas posses não vão nos levar a lugar nenhum. Essas posses não vão nos deixar mais felizes nem mais tranquilos. E eu fiquei pensando naquele evento da igreja, aquelas pessoas todas arrumadas, e percebi que aquele é um costume deles. É um costume de ir para a igreja com a melhor roupa que eles têm, como se fosse um evento maravilhoso. Mas não há essa necessidade.
Hoje, quando eu fui pegar a roupa para vir para cá, me veio um pensamento na cabeça. Eu pensei assim, se eu tivesse uma túnica e uma sandália de couro, eu não estava nem preocupado, né? Porque era o que naquela época de Jesus eles usavam. Havia necessidade, não é? Obviamente, que os ricos de Roma, não é? Aquelas pessoas, os judeus já mais ricos, enfim, tinham a roupa diferenciada. Mas aquele pessoal bacana que andava com Jesus ali, o próprio Jesus, era a túnica e a sandália, por quê? Por quê? Porque nós sabemos que a nossa verdadeira propriedade nos leva para longe da materialidade. Então, Jesus respondendo uma parte dessa questão: Senhor, onde queres que eu esteja? Em qualquer lugar que você estiver, você tem que estar com o coração com Cristo. É isso. Você pode estar em lugares com pessoas riquíssimas, em lugares com pessoas simples, em hotéis de luxo, em praias inesquecíveis, e estar feliz em qualquer lugar, como eu estou feliz de estar aqui nesse momento, uma felicidade que eu até muitas vezes não consigo traduzir para vocês em palavras, porque as palavras muitas vezes são pobres para transmitir o que é o sentimento humano. No último reformador, para quem leu, nós temos algumas exortações ali de Mário Frigeri, e uma delas diz assim: conforto. Sua palavra divina, com sabor de eternidade, sempre nos diz em surdina: conhecereis a verdade. Nós temos no apóstolo Paulo, que foi considerado o 13º apóstolo, não é? Nós temos um exemplo, ou de acreditar na verdade sem vacilar. Paulo, convertido de Damasco, que teve parte da sua vida contada na belíssima obra do irmão José, intitulada Tecla, a primeira mártir do cristianismo, a primeira mulher mártir do cristianismo, chamava-se Tecla. Vocês ouviram falar desse livro, do irmão José, da lavra de Carlos Bacelli? Fantástico, uma obra maravilhosa que coloca a mulher no lugar que ela sempre teve, mas exalta esse espírito feminino de bravura, de luta, já naquela época cristã. Então, nessa belíssima obra do irmão José, intitulada Tecla, a primeira mártir do cristianismo, ali mostra uma parte da vida dele. Paulo estava cansado de matar, perseguir os cristãos que eram as primeiras ovelhas de Cristo. Porque depois que Jesus morreu, a coisa piorou. Nos primeiros 30 anos que Jesus deixou este planeta, a situação ficou extrema. Os cristãos eram perseguidos, os filhos de cristãos, as mulheres, e eram mortos sem piedade. Era uma situação terrível, terrível. Então, quando no seu encontro com Jesus, Paulo, às portas de Damasco, ele que já estava preparado, porque se ele não estivesse preparado, provavelmente não aconteceria o que aconteceu, sente no seu coração espiritual o chamado, a voz interior inconfundível e definitiva. Paulo, aproximando-se de Damasco, do portão de Damasco, trazia alguns soldados com ele. E de repente, aquela luz e aquela voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele então cega momentaneamente, cai do cavalo literalmente, né?
e diz aos seus soldados que voltassem, que fossem embora, que deixassem ele ali. Ele é então recolhido, tratado dentro de Damasco, e não hesitou em caminhar para Jesus com o que tinha acumulado de mais precioso em sua vida, o conhecimento, a nossa verdadeira propriedade. Então Paulo, aquele homem, aquele senador, que tinha um vocabulário espetacular, não é? Vocês já leram a obra Paulo e Estevão? Os que leram, enfim, já sabem do que eu estou falando, não é? Paulo era um senador que, quando aparecia no Senado em Roma para falar, ele tinha uma oratória, uma maneira de falar, um envolvimento, um carisma muito grande. As pessoas o admiravam. Então, aquele Paulo, que tomou a si, num determinado momento, a missão de matar os cristãos, ouve a voz de Jesus. E aquela luz que eu deixou cego. Paulo, Paulo, por que me persegues? É uma das passagens, na minha sincera opinião, que mais me toca. Porque muitas vezes nós recebemos o chamado do Cristo, não é? Vindo já de outras encarnações. Nós já viemos muitas vezes preparados de outras encarnações. Muitas vezes começamos a... Mas aquele homem recebe aquele chamado, uma intensidade, não é? E ele escuta aquela voz do Cristo dentro dele, e num determinado momento ele era Paulo, senador, perseguidor de cristãos, e no outro ele não era mais nada. Estava cego, caído, indefeso, à mercê, como se diz, à mercê. Mas ele não hesitou em caminhar. Naquele momento em que ele começou a entender que alguma coisa diferente tinha acontecido com ele, ele não transformou-se imediatamente, mas ele não hesitou em procurar entender. E é isso que nós precisamos também colocar no nosso coração espiritual, essa necessidade de entender o Cristo. Não apenas ler o Cristo, entender o Cristo, entender a Boa Nova. É diferente de apenas ler a Boa Nova. Ir em direção ao Cristo, caminhar para o Cristo, é entender o Cristo. Porque muitas vezes nós pensamos assim: eu estou caminhando com o Cristo. Para caminhar com o Cristo, nós vamos demorar um bocadinho. Nós temos que caminhar com o pensamento no Cristo. Paulo, então, deixa toda a fortuna, títulos, prestígio, a vida confortável de Roma e vai para o deserto, onde iria trabalhar na confecção de tapetes, morando numa tenda. Vocês sabiam que Paulo tinha trabalhado na confecção de tapetes? Você sabia? Ele foi para o deserto. Ele conseguiu essa possibilidade e foi, e ficou numa tenda fazendo tapetes. E lá nesta tenda, ele conheceu um casal. E quando ele conheceu esse casal, ele conseguiu uma cópia do Evangelho. Porque naquela época existia cópia, né? Eles copiavam o Evangelho. E esse Evangelho, na verdade, era um dos 4 evangelistas, e ele começou a ler na tenda esse Evangelho que ele havia ganho de presente. E num determinado momento, esse casal foi embora e perguntou para ele se ele também queria sair dali, junto com eles, que eles iam procurar ajudar as novas casas do caminho, né, que seriam as igrejas depois, mas eram essas casas do caminho. Ele então disse que não, naquele momento ele não foi e continuou estudando o Evangelho. Paulo, Pedro,
João e Maria, a mãe de Jesus, e os outros discípulos trabalhavam para que mais e mais adeptos da Boa Nova pudessem caminhar para Jesus. Trabalhavam muito com todas as dificuldades da época, acrescidas pelas perseguições que duraram 303 anos, até Constantino, o rei Constantino, autorizar, a pedido da mãe dele, né? Não foi nem por ele, a mãe dele pediu, que ela era crente em Jesus, ela acreditou em Jesus, então ela pediu para que ele instituísse o livre culto, e ele assim o fez. E a partir então de 303 anos depois, estamos falando de quase da data de descobrimento do Brasil, imagina só, eles puderam, os cristãos, se mostrar e dizer assim, eu sou cristão. Mas 303 anos se passaram. Voltando apenas um pedacinho a Paulo, eu queria dizer o seguinte. Paulo, que é considerado esse 13º apóstolo, ele foi fundamental para a instituição cristianismo. Porque com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a retórica que ele tinha, com toda a inteligência, o estudo que ele tinha de romano, era um homem bem sucedido, ele pôde ajudar o Cristo na divulgação do cristianismo e estabelecer então as primeiras igrejas, não é? Que começaram a cultuar o cristianismo. Mas nesse livro Tecla tem uma situação bem bacana. Ali diz o seguinte, que ele tinha um amigo chamado Barnabé. O Barnabé, ele era amigão de pregar também junto com Paulo. E ele não tinha mais recursos, porque ele tinha sido banido de Roma lá, não é? Então Paulo e Barnabé, eles saíam de cidade em cidade para fazer as pregações, mas eles não tinham a bolsa, o dinheiro para fazer isso. Então, quando eles chegavam na cidade, o que é que acontecia? Eles iam trabalhar. Eles trabalhavam, faziam saber que estava ali, né? Eles divulgavam, pregavam, e na maioria das vezes eles saíam correndo da cidade, porque os judeus queriam pegar tanto Paulo quanto Barnabé. Era uma pregação extremamente difícil. Então essa instituição, essa fundação das primeiras igrejas, o estudo dessa parte, se um dia vocês, enfim, tiverem uma oportunidade de ler, de conhecer, é extremamente interessante, porque não foi fácil. Não foi fácil. E Paulo, talvez se não houvesse Paulo, nessa época, o cristianismo teria demorado muito mais tempo para estabelecer-se. Maria, mãe de Jesus, não hesitou em acreditar quando foi comunicado espiritualmente que havia sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Ela caminhou com a sua missão imediatamente e confiou que iria na direção de Jesus para exercer a sua condição de mãe. Ela sabia quem era Jesus? Não, porque nós todos, quando viemos para cá, estamos esquecidos do que fomos, certo? Com Maria não foi diferente. Então, ela foi visitada, os Espíritos disseram a ela que ela tinha sido escolhida, ela imediatamente aceitou. Imagina só, nós estamos falando de 2000 e tantos anos atrás, não é? Esses Espíritos chegam para Maria, que era uma menina, e dizem assim: você vai ser a mãe do Filho de Deus, que vai se chamar Jesus. Maria hesitou, ela disse que não, nada. Ela disse que aceitava. Quando do seu encontro espiritual com os emissários, que ela foi comunicada que seria a mãe de um menino especial que teria por nome
Jesus, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, suceda comigo segundo a sua vontade. O que nós vemos aqui? A fé. Uma fé forte, um acreditar imediato. Obviamente, ela era um espírito preparado, que naquele momento não recordava-se dessa sua missão, dessa missão que ela ia, enfim, abraçar. Mas muitos de nós também temos uma preparação espiritual do outro lado, frequentamos escolas de médiuns, nos comprometemos, mas quando chegamos aqui, esquecemos desse comprometimento. É importante que a nossa fé, principalmente nos dias de hoje, em que o Espiritismo está precisando de todas as enxadas possíveis para trabalhar, não seja vacilante. Que essas situações que acontecem no dia a dia não nos envolvam, não tirem de nós o ânimo, não tirem de nós a vontade de sermos espíritas, que não possamos vir a falhar nessa oportunidade magnífica que Deus nos concede, que é a vida. O versinho do Frigério, lá do Reformador, ele diz assim: passará o céu e a terra. Assim Jesus nos falou. Tudo passa sobre a terra e só Jesus não passou. Não somos assim tão diferentes dos cristãos de outrora. Ainda temos os mesmos problemas, sofremos com a evolução do planeta, porque a vida é similar em todas as fases. A nossa evolução nesses 2000 anos não nos credencia ainda sermos espíritos de uma pureza que venha transformar esse planeta, mas somos convocados pela nossa fé para com o trabalho da sedimentação espírita. É isso que é importante nós temos dentro de nós. Precisamos unir nossas vocações, nossa vontade, para aceitar a vontade do Pai. Nós precisamos aceitar a vontade do Pai. Nós precisamos entender que não é a nossa vontade que tem que prevalecer. Nós temos que fazer como Maria fez. Seja feita comigo a vontade do Pai. Nós precisamos aceitar a vontade do nosso Pai, para não ficarmos nos debatendo, não é? Até encontrarmos de novo o caminho. Ambicionar com humildade sermos apóstolos, credenciados a cumprir como seus filhos do Pai o desígnio por Ele traçado para com o nosso planeta, e mais especialmente para o nosso querido e amado Brasil, esse país de Ismael, esse país que nós tivemos a oportunidade de vir morar, esse país que nós, espíritas, pedimos para morar. Desde que o Espiritismo precisou mudar-se, o Espiritismo precisou mudar da França para cá, porque na queda da Bastilha, em todas aquelas situações de guerra que aconteceram na França, ficou extremamente possível, ou impossível, ficou impossível de prosseguir o Espiritismo naquele local. A espiritualidade fez o quê? Pegou, arregimentou todos os espíritos e trouxe para cá. Nasceram aí grandes figuras da nossa doutrina em Uberaba, não é verdade? E outras espalharam-se por esse Brasil fantástico, que nós temos a oportunidade de fazer um trabalho maravilhoso. Nós, os espíritas, estamos aqui junto com o Consolador prometido, o Espiritismo, para fazermos um trabalho maravilhoso nesse país. Que ninguém imagine que nós estamos aqui sem leme, que as velas desse barco maravilhoso que é o Brasil estão furadas. Tudo passa, tudo passa, tudo vai passar. Nós vamos viver dias melhores, nós vamos plantar para os nossos filhos dias melhores. Nós estamos aqui para prepararmos o país para quando voltarmos para cá. Esse é o nosso pensamento. Que ninguém se engane. Numa oração forte toda noite,
Nós temos que pedir que Deus nos conceda essa oportunidade de voltar para cá. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Construindo o nosso futuro, porque nós vamos voltar para cá. Se nós, espíritas, construirmos esse país de amor, não é verdade? Se nós conseguirmos espalhar o amor, o que nós vamos encontrar quando voltarmos para cá? A sedimentação do amor. Esse é o nosso trabalho. É isso que nós precisamos entender na nossa função de espíritas. É isso que Jesus quer de nós. Que nós plantemos aquilo que nós vamos colher no futuro. Estamos caminhando para Jesus. Estamos sendo os construtores do mundo novo e habitantes deste mundo no futuro, se formos merecedores. Estamos, por intermédio do Espiritismo, conhecendo novas fronteiras espirituais. Livros de conhecimento, de instrução, convidam a nós a expandirmos os nossos crer sem ver. Muitas vezes nos deparamos com livros diferenciados, não é? Livros que não são apenas livros da doutrina, mas são livros novos que estão chegando para nós, que explicam como é essa espiritualidade diferenciada daquilo que a gente estudava antes. E nós temos que crer, nós temos que ler, nós temos que crer. Estão aí os livros do Dr. Inácio, de Carlos Macelli, explicando uma parte da espiritualidade que nós ansiávamos por saber. À primeira vista, assusta? Pode. À primeira vista você pode ficar não incrédulo, mas dizendo assim: eu preciso me aprofundar mais nessa questão. Mas não rejeite. Não rejeite, porque no conhecereis a verdade, há necessidade do espírita se aprofundar no conhecimento de si mesmo. Jesus nos dizia: conhece-te a ti mesmo. E esse conhece-te a ti mesmo passa por essa diferenciação de não apenas entendermos a evangelização. A Boa Nova nos traz o código moral que nós devemos seguir. Mas no conhece-te a ti mesmo existe a parte da ciência que nós temos que nos aprofundar e entender também. Obviamente estamos falando que cada um deve caminhar conforme os seus próprios passos, os seus espaços, os seus entendimentos, não é? Não estamos aqui falando que todos devem comprar a coleção e a partir de amanhã se aprofundar nesses estudos mais científicos. Mas, quando viermos a ler, que não duvidemos. Somos convidados a pegar essa verdade e caminhar para ela com ânimo, com alegria e sem hesitação. Os cristãos de hoje são tão importantes quanto os primeiros. O trabalho não para na hora do Cristo, porque Deus também não para, né? Jesus dizia que Deus não tinha parado, não para. A espiritualidade confia em nós, nos entrega o trabalho e precisa do nosso comprometimento. A espiritualidade nos entrega o trabalho. O trabalho está aqui, ó. Nós estamos aqui falando disso, desse trabalho. E eles confiam que nós trabalhamos. Não vamos esconder os nossos talentos com medo do trabalho. Estaremos cada dia mais fortes, sabendo que o amor salva vidas. Nos aproxima da nossa família, a nossa bendita família, né? Estimula a caridade. E sem a caridade nós não vamos a lugar nenhum. Faz com que os que não acreditam venham a enxergar. Estaremos nesta caminhada para Jesus mais perto dele sempre que pensarmos em não desistir, porque ele está conosco a nos amparar. Por que não desistir? Porque muitos desistem. Muitos desistem, meus irmãos. Muitos desistem da vida. No centro de valorização da vida, para quem leu o último Reformador, existem dados ali que são surpreendentes, de pessoas que abandonam a vida.
podemos, em hipótese nenhuma, abandonar essa oportunidade única que nós temos, essa felicidade, essa alegria de estarmos juntos trabalhando. Que as tristezas se afastem sempre que nós estivermos em contato com o Evangelho. Sempre que nós estivermos tristes, sempre que em algum momento da nossa reflexão nos passar uma pequena sombra, vamos elevar o nosso pensamento, pedir em oração a ajuda do nosso protetor, que se encontra sempre atento. E essa conexão imediata fará com que ele leve este nosso pedido, esta nossa oração ao caminho certo. Tenhamos a paciência e a resignação de esperar pelo resultado que certamente virá. Fase do reino vindouro, foco da tua atenção. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Muito obrigado, meus amados irmãos. Eu me passei na hora, mas é que o ambiente evangélico, ele é propício muitas vezes a nos perdermos no tempo, porque a alegria de estar aqui, de ter sido convidado, de estar entre amigos espíritas que comungam do mesmo pensamento, faz com que muitas vezes nós percamos este olhar para o relógio. Que Deus abençoe a todos e ilumine os vossos caminhos. Agradecemos ao nosso irmão Alberto, né? De fato estouramos alguns minutos, então o Alberto fica depois da prece um pouquinho mais conosco para eventuais esclarecimentos. Só um adendo, né? Nós temos aí, na biblioteca não, mas na livraria nós temos o livro Tecla, e realmente eu acho que para quem gosta das obras na linha de Paulo Estevam, Renúncia, tem que conhecer o livro Tecla, né? Principalmente as mulheres, porque o próprio Paulo, né, teve uma certa resistência, né, com Tecla, né, porque ela não era comum. Aliás, não existia mulher pregadora do Evangelho naquela época. Ela foi a primeira. Foi. Na Igreja Católica, Santa Tecla.